Agora a gente vai continuar falando sobre o plano divino em Atos dos Apóstolos, considerando a partir do livro Teologia do Novo Testamento, de Howard Marshall, da editora Vida Nova, em que a gente vê o seguinte: a expansão do povo de Deus suscita mais uma vez a questão do lugar dos judeus no plano divino, como a gente falou na semana passada, não é mesmo? Sobre aquela situação de cristãos judeus que estavam pensando sobre a necessidade dos cristãos gentios passarem por todo o ritual judaico e como é que eu posso dizer? De absorverem todos os costumes judaicos e praticarem a lei. E aí Lucas, ele trata em certa medida do assunto em duas passagens, no discurso de Estevão em Atos 7 e no discurso de Paulo em Atos 13. O discurso de Estevão é proferido dentro do contexto de acusações contra as suas declarações sobre o templo e a lei, alegando que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes, isto é, o modo de vida de acordo com a lei, determinados por Moisés. A sua resposta é expressa na forma de uma digressão histórica a partir do chamado de Abraão em diante, em que ele traça a linha de comportamento de Deus com Israel. E aí a gente até bateu na tecla de que Estevão, ele faz o quê? Foi onde começou o nosso bate-papo aqui sobre o ministério. Ele, por exemplo, acabou pegando o caminho de era a hora para ele se defender, mas pelo contrário, ele lança em cima do povo, que é o seguinte: olha, vocês são a mesma coisa dos seus antepassados. 52 aqui, pastor, ele fala assim, ó: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardaste. Entende? Então é o seguinte, é aquela ousadia profética daquela pessoa que é o seguinte: eu estou falando em nome do Senhor e não tô nem aí pra tua cara feia. Ah, tá legal, vai me matar? Foi isso mesmo? O quê? Pode ser ele foi? Ele morreu, pô. Não, já leu lá? Ele morreu, pastor, mas ele foi. Ele tinha que agir dessa forma mesmo? De acordo com a nossa mentalidade, ele não foi politicamente correto. Poderia equilibrar mais os emocionais, né? Os neurônios. Não sei, porque assim, aquele negócio. Porque como ele está falando com aquela santa indignação de quem está irado contra o pecado, eu não sei até que ponto, porque tem coisa. Não vou muito longe, vamos pegar vamos pegar o nosso contexto de justiça até no aspecto humano. Observa bem como é que são as coisas. O menino João Hélio foi arrastado, né, naquela data terrível e tudo tal, e agora o cara acusado vai sair, ou saiu, alguma coisa assim mais ou menos. E aí, já saiu? Então, aí, por exemplo, observa bem como é que são as coisas. Olha como fica o nosso coração numa ofensa que foi feita contra uma pessoa, contra uma família. Olha como a gente fica. Agora imagina a ofensa de gente que diz estar em nome de Deus, que pertence ao povo de Deus, que maltrata os profetas de Deus, que de certa forma zomba dos mandamentos de Deus e fica dizendo que ama a Deus. Olha como é que está a indignação do coração de Estevão, a mesma indignação no coração dos profetas no passado, a indignação que estava no coração de Jesus, a ira do apóstolo Paulo quando vai falar com o sumo sacerdote, mesmo sem saber que era o sumo sacerdote. Então eu não sei se dá para você perceber que assim, a gente pode achar, fulano é grosso, mas tenta se colocar no lugar. Imagina que de repente você é pastor de uma igreja e uma ovelha sua é um marido que maltrata a esposa e você sabe disso. Como é que fica o teu coração?
Entende? Que de repente essa esposa ela tolera aquele animal, entende? Aquele monstro que precisa de tratamento, mas ele é crente, então ele é muito espiritual, ele acha que o psicólogo dele é Jesus, então ele não se trata, e ele azucrina a vida daquela mulher durante décadas. E você, como pastor, como homem, como filho que é, se fosse sua mãe, como pai que é, se fosse sua filha, e você prega todo dia vendo a cara daquele cara, como é que você prega contra a violência doméstica, se não com muita ira? Entende? Porque você se identifica com aquela irmã é gente boa, do bem, uma boa esposa. Porque se ele tivesse casado com uma jararaca qualquer, ela já tinha jogado uma água fervendo no ouvido dele. Mas ele está casado com uma mulher de Deus, uma mulher mansa, uma mulher maneira. Deu para entender? Então o que acontece? Eu só de falar, olha como eu estou. Imagina como é que devia estar o coração de Estevão quando vê aquela gente. E detalhe, estou falando de um cara ofendendo uma irmã. Imagina Estevão tomando as dores de Deus. Entende? Como é que está o coração de Deus vendo vocês, cambada de miseráveis? Vocês estão aí dizendo que ama a Deus. Olha como é que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo que são isso, são aquilo. Vocês são droga nenhuma. Olha o que vocês são. O cara fica, indignado. Aí eu não sei, né, se de repente um de nós que está aqui teríamos estômago para falar politicamente correto. Entende? Talvez um de nós aqui tivesse, mas eu desconfio que não. E detalhe, hoje, no tempo que a gente vive, em que você não pode chamar o negro de negro, você não pode chamar o velho de velho, não pode chamar o gordo de gordo. Então hoje, né, diz, por exemplo, se você até mesmo pode disciplinar um irmão. Se o cara traiu a mulher, você não pode dizer que desligou o irmão porque ele traiu a mulher. Você está expondo o cara ao vexame. Está entendendo? O moleque transante que está catando todas as meninas da igreja, você não pode dizer que está excluindo ele por causa daquilo. Você está expondo o cara. Então numa época como a nossa, entende? Que assim, o cara entra na minha casa, aí eu dou 5 tiros nele, eu agora tenho que responder o negócio. Então, essa sociedade que a gente vive, uma pregação como a de Estevão é ofensiva. Eu mesmo falei na igreja ontem, todo mundo diz, porque eu queria que Jesus fosse meu pastor. Eu queria nada. Uma pregação igual a de Jesus, gente, raça de víboras, hipócrita, fariseu, não sei o que lá, tal. Vocês estão aqui atrás do pão. E vocês que estão aqui, não querem ir embora também não? Desculpa, um pregador igual a Jesus, se fosse pregar na minha igreja, eu não ia convidar mais, porque eu correria o risco de no domingo que vem estar numa reunião braba de liderança. Jesus não estava nem aí fora do Brasil, entendeu? Paulo escrevendo, ó insensatos Gálatas, está chamando os caras de estúpido, burro, está entendendo? Seus obstinados, seus sem noção. Então, uma coisa mais ou menos assim. E aí você olha uma situação dessa e vê o seguinte, por exemplo, de repente, como você falou, Estevão cavou a própria morte falando o que falou. Mas agora, o que ele falaria? Entende? Ele só ia falar assim, olha, eu quero pedir desculpa a vocês, né, porque eu não soube me expressar direito, eu não estou querendo mudar os costumes da lei de Moisés, só estou querendo falar de Jesus e tal. Pô, beleza, talvez ele fizesse isso, mas era a chance também que ele tinha de quê? De denunciar o pecado, coisa que os profetas faziam, e que nós não fazemos mais porque é complicado para a gente, né? A gente tem alguma coisa a perder, e eles não eram o Bispo Macedo não, mas eles não tinham nada a perder. Nossa, o pastor usou um termo ontem, entendeu? Nós somos igual a Paulo de Galinheiro. Todo hora eu falei, caraca, problema. Ele mandou a Bíblia fala que a nossa, tá bom. Então, ó, não vou citar, eu não vou citar o pastor do Fernando não. Eu vou citar o profeta Jeremias, que fala que a nossa justiça é como trapo de imundície. E quando ele fala que a nossa justiça é como trapo de imundície, possivelmente está se referindo à imundície da mulher no seu período do ciclo menstrual. Então imagina, Jeremias está dizendo que a nossa justiça é aquilo. E aí? Paulo fala que tudo aquilo em relação ao passado, né, que ele viveu, ele considera como esterco. Esterco é o quê? Está na Bíblia. A gente não pode falar a palavra cocô no púlpito, tá entendendo? Mas Paulo fala, só que de um jeito bonito.
Deu para entender? Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: a mentalidade de então não era como a mentalidade de hoje. A mentalidade é o seguinte: não gostou não, filho, come menos. Hoje não. Hoje tem um monte de pastor na fila esperando você sair para ficar no teu lugar. Aí é diferente. Aí ele fez uma pesquisa aí, de 0 a 5, 0 não, 0 é muito Quer dizer, nas igrejas de centro e que pagam bem, que nas igrejas de interior, igreja que tem um pouco de dificuldade, eu tenho reparado que assim, não é muito fácil ter pastor não, mas vai falar. Aí ele falou assim, ó... Estou falando sério, eu fui pregar numa igreja esse final de semana, que é assim, eu falei, aqui é assim? Aí estava falando. Eu falei, caramba, porque a maioria dos lugares que eu vejo tem 10 pastores numa igreja só, mas vai, fala. Pastor, 0 a 5 aqui, quem tem muita intimidade com o Espírito Santo de Deus, não, 0 não, 0 é muito pouco, de 1 a 5. Quem tem muita intimidade com o Espírito Santo, levanta a mão, quem está no nível 5. Ninguém levantou, nível 4. Nível 3. Nisso eu levantava a mão também, nível 1. Você levantou a mão, cara? Nível 3? Eu sou pecador. Não. Intimidade é essa. Chegou nível 1, 0. Não, pelo menos uma coisa. Ele levantou a cruz. 0. Ele levantou a cruz. Quem? 0, 1. Que nível que ele está? 0 também. Não, e eu louvei a Deus pela sua igreja. Ué, sinal que tem um pessoal humilde lá. Eu te parar uma mensagem. Em outro lugar. Porque o pastor sabia o que ia responder, a congregação não sabia. Então, ele não levantar até o nível 0, tranquilo. Agora, podia ter um que levantasse no nível 5, né? Mas Vai provar que ele não está. Se Jesus jejuando e eu orando todo dia, como é que eu vou fazer? E o plano de vida? Porque foi calado, porque não tinha como você. Sou pecador, né, Rafael? É complicado. não é mesmo? Ele não falou nada demais, ele falou. Não. Glória. Não, pois é. O meu amigo aqui já achou muito. Então, quando ele mandou a pesquisa, quando ele mandou a pesquisa, Não, mas o perfil da igreja dele é um perfil mais elitizado, é diferente. O da igreja do Fernando eu já vi que é o seguinte, é daquele jeito, entendeu?